Boa noite, amigos, amigas. Uma alegria estarmos aqui nessa sexta-feira de tratamento de saúde. Como é bom estar aqui. Vocês não fazem ideia, né? Hoje no grupo eu coloquei, convidando os amigos a vir aqui para a Unimed Espiritual, para a gente participar desse momento. E aí eu ainda coloquei lá, pode vir quem tiver com a mensalidade da Unimed atrasada, que a gente atende do mesmo jeito. Aqui é o nosso cantinho de Jesus, a nossa casa, na qual a gente vem buscar, sim, um remédio para a nossa mente, que muitas vezes não consegue ver as coisas boas do dia a dia. A gente precisa ter essa percepção. Amigos e amigas, como a nossa vida é boa. Ruim era quando a gente estava desencarnado. Vocês já pensaram nisso? Quando a gente estava desencarnado, que necessitávamos estar reencarnado para poder fazermos esses ajustes. Para isso que a gente reencarna. Ajustar aquelas situações que nos desconfortava anteriormente. Aí a gente nasce, sai da barriguinha da mamãe e a gente precisa aproveitar cada minuto. O tema do livro Os Prazeres da Alma hoje é compaixão, a lição número 2. Obrigado ao Francisco do Espírito Santo Neto pela psicografia. Obrigado pelo nosso querido Hamed, que vem trazendo para nós, reflexões muito profundas. Eu li as 2 lições, há 15 dias atrás eu estudei a primeira, estudei para a de hoje, e cheguei no final falando assim, eu não sei o que é compaixão. Eu não sei, é complexo. É complexo. Aquilo que o Thelma achava que era compaixão, na hora que a gente lê a lição 1 e a lição 2, eu fiquei assim perdido, falei, meu Deus do céu, como é que é esse negócio de compaixão? É muito além daquela simples definição que a gente tinha, da simples definição que o dicionário traz, viu, gente? Porque o dicionário, ele não abraça as questões espirituais. E o livro é um espírito desencarnado que vem nos ajudar com as nossas dificuldades enquanto estamos reencarnados. Então é muito interessante essa percepção. Eu vou ler para vocês vão ver como é que o negócio... Não é que é complicado, eu acho que é a minha mente que não consegue abarcar isso, né? Porque tem coisas que para uns é tão fácil, para outros já é mais difícil. Eu acho que eu estou nesse ponto. Na semana retrasada ele fala assim, o Hamed, ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. Dá para entender isso? Ter compaixão é possuir um entendimento maior das fragilidades humanas. Ele complica aqui um pouquinho, porque entender as fragilidades humanas. A gente tem dificuldade para entender as nossas. Como é que a gente vai entender a fragilidade do outro? Ele vai falar de empatia, você vai ver como é que muda isso. Ele abarca essas coisas todas. E quando nos tornamos mais realistas, parte espiritual e parte material, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. Realidade. Aí a gente lembra de Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Realidade. Qual é a nossa realidade? Filhos de Deus. Inquestionável. Momento nenhum a gente pode esquecer disso. E se somos filhos de Deus, nós somos amados. Todo momento nós somos amados. Como filhos de Deus, nós nunca seremos desamparados. Gente, isso é a realidade, viu? Em momento nenhum nós somos e estamos desamparados. Eu gosto de lembrar sempre do Quarteto Fantástico, né? Todo mundo lembra do Quarteto Fantástico, gente? Mais ou menos? Mais ou menos? Quem que é o mais inteligente do Quarteto Fantástico? Deus. Primeiro membro do Quarteto Fantástico é quem? Deus. Por quê? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele nos afasta? Ele está longe? Não. Segundo membro do Quarteto Fantástico, o Cristo Jesus. Sempre conosco.
Terceiro membro do Quarteto Fantástico, aquele que a gente tortura ele 24 horas. Nosso personal angel. Nosso anjo da guarda, não é? Não é assim? Terceiro membro. E o quarto membro? Nós. Então vamos lembrar disso? Eu acho isso tão bacana. Em qualquer situação, viu, gente? Qualquer situação, qualquer meleca que a gente esteja fazendo, Deus está presente, o Cristo está presente, nosso anjo da guarda está presente e nós também estamos presentes. Então a gente precisa lembrar desse quarteto que sempre está nos apoiando. Essa é uma realidade. E outra coisa que a gente não pode esquecer, nós somos imortais. Aí complica um pouquinho, né? Porque como seria bom se a gente tivesse fim, né, gente? Não seria, a gente não ia se livrar de muita coisa? Mas não tem jeito de ficar livre da proposta de sermos felizes que o Pai nos oferta. Consegue entender isso, gente? Eu acho isso tão legal. Sair da ignorância, desconhecer as coisas e caminhar para a sabedoria. Esse é o nosso processo. E nesse processo de sair da ignorância e chegar na sabedoria, nós vamos ter que passar por vários degraus, várias expectativas, várias experiências. Isso é tranquilo para aquele que conhece a realidade. Conhece a realidade? Ótimo. Então nós vamos trabalhar essa questão, né? E aí esse foi o tópico da semana passada. Olha só que interessante. Quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis, nós seremos com as dificuldades alheias. Eu posso cobrar do outro? Eu não sei o peso que ele carrega. Gente, vou contar para vocês uma que eu acho sensacional. Dos 12 discípulos, qual foi a pessoa que deu mais trabalho para Jesus? Que ele teve que investir mais? Tem certeza disso, gente? Tinha um lá que podia e fez uma coisa não boa. Judas! Desde o princípio, Jesus sabia que Judas tinha um peso diferente dos outros. Pedro era questão de lapidar, né? Pedro não era questão de lapidar? Gente, esse é o meu entendimento, a gente está refletindo sobre isso, tá? Pedro era uma questão de lapidar, aquela convivência, aquela coisa toda, iria fazer com que Pedro pegasse no tranco. Agora, Judas, ele tinha um peso que ele não conseguiu deixar naquele momento. E não foi por falta de aviso, né? Porque no Evangelho conta que Jesus por muitas vezes avisou: um entre vós é o diabo. Um entre vós vai me trair. Não foi por falta de aviso também, não. E Jesus com ele. Gente, eu acho isso tão bacana. Sabe quando a gente exclui do zap aquele amigo? Jesus não excluiria. Ele carregaria, caminharia com aquela mala, né? Ele ia com aquele companheiro o tempo todo. Sensacional. Fala, Júlio. Então, mas tem uma frase que é muito pouco considerada, que Pedro, Judas, que estava tanto de Jesus, não, na hora que Sim. Não, isso não é fala, não. Isso está nas obras subsidiárias. Judas, achando que se Jesus estivesse numa situação complicada, os anjos, seu exército, viria tirar Jesus daquela situação complicada. Olha como é que a gente entende equivocadamente o projeto divino. Alguém pode tirar a gente do nosso projeto reencarnatório, gente? Somente com o nosso consentimento. Só com o nosso consentimento. Ela pode sugerir. Mas nós é que tomamos a decisão. Vou para a esquerda ou vou para a direita? Interessante isso, né? Outro que era complicado. O nosso querido Pedro, né?
O Pedro. O Pedro tinha uma tendência. Uma tendência. Gente, todos nós temos tendências. Todos nós temos tendência. Eu já contei para vocês o meu desafio que é pilotar a moto, né? Eu tenho uma tendência, eu gosto de velocidade. Adoro velocidade. E aí eu paro no sinal. Aí vem aquele barulho, né? Nossa, me dói o coração, assim. Vou contar para vocês, pode? Nossa, aquilo assim. Eu fico doidinho. Eu sou testado todo sinal, viu, gente? Ó, pra vocês verem como é que o negócio comigo é complicado. A gente tem tendências. Mas hoje, conserta a fala, Thelmo. Em alguns momentos eu consigo superar. Tem momentos que eu... Mas são nossas tendências. E a gente começa a conviver com isso com mais inteligência. Ok? Mais inteligência. E aí a gente vai fazendo isso tudo. Então é muito bacana a gente se conhecer. Eu acho isso sensacional. Quando a gente percebe as nossas más inclinações e começa um trabalho amoroso. Eu já não brigo, já não me xingo, não. Eu falei, mais uma vez, hein? Segura a onda aí, né? Segura a onda. E aí a gente vai nesse processo. Só para vocês terem uma ideia do que o meu anjo da guarda, meu personal angel, não passa comigo, né? Nessas ruas aí dessa nossa querida Belo Horizonte. E vamos lá, a nossa lição de hoje. Compaixão. Quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. E aí ele vai tentar trazer para nós, esclarecer essa compaixão. Ele fala assim: a compaixão não considera as vestes físicas. Já começou a complicar. A compaixão não considera as vestes físicas. Muitas das vezes a gente fica com uma dó, sentido, tocado pela vestimenta da pessoa. Não é verdade? A gente não acha que aquela pessoa ela está numa situação mais complicada do que a gente? Só pela roupa? Não é por aí. Não é só por aí. Não é totalmente por aí. E aí ele continua dizendo: encoraja homens e mulheres a compaixão. Encoraja homens e mulheres, adultos e crianças, europeus e asiáticos, a descobrir sua essência real, a reencontrar suas necessidades naturais e a expressar sua unicidade como seres humanos. A partir daí, todos se favorecem, não apenas por terem maior liberdade de agir e pensar, mas também por terem autonomia de modificar suas vidas, modificando sua mentalidade. Um olhar diferente para qualquer um, nos ajuda a dilatar a nossa vida. Vou contar outra cena para vocês muito interessante. Eu paro a moto entre dois carros no sinal. Aí um companheiro vira e sobe o vidro. Não é? Sobe o vidro. Por que ele sobe o vidro? Por que ele sobe o vidro? Por causa do barulho, né? Para não pecar? A gente não sabe quais as experiências daquele motorista. Eu não sei. Acontece comigo muitas vezes, viu, gente? Eu não sei o que viveu aquele companheiro. No princípio eu ficava assim, né? Ficava incomodadíssimo com aquilo. Hoje eu já dou uma risada. E a partir dessa lição eu vou começar a fazer uma prece. Não é? Porque era um deboche da minha parte, não é? Aquela risada. Eu te roubar? Não, mas eu preciso olhar ele. Eu não sei a experiência dele. Então, quando a minha mente se dilata, eu falei, poxa, vou fazer uma prece para ele, para que ele relaxe com relação a essa cena.
comigo e com qualquer outro que estiver de moto, né? Então, a gente precisa começar a trabalhar essas questões. Nossa, vou ter que fazer Pai Nosso demais, né, gente? Não imaginar. A compaixão e a sensibilidade são pares do amor cristão. Compaixão e sensibilidade são pares do amor cristão e ferramentas eficazes para entrarmos em contato com o que os outros sentem e escutá-los com atenção silenciosa. Só podemos expressar autêntica compaixão se utilizarmos uma atmosfera de aceitação e respeito pelas dificuldades alheias. Então não tem nada a ver com roupa, né, gente? Não tem nada a ver com vestimenta. Não tem nada a ver com onde a pessoa mora, com o que ela... Não tem nada a ver. Cada um tem as suas dificuldades. Gente, nós precisamos ter compaixão pelo outro aqui, viu? Nós precisamos ter compaixão com o outro aqui, agora, nesse momento. Todos nós somos necessitados. Todos nós reencarnamos porque temos dificuldades para caminhar. Nós precisamos entender isso. Qualquer um que tiver reencarnado, nós precisamos ter compaixão com ele. Eu já contei isso para vocês, vou repetir, é uma cena linda. Está lá no livro Missionários da Luz. Lá, obrigado Chico, obrigado André Luiz. Lá tem um momento, um capítulo, que o Silvério, ele vai num departamento querendo saber se o projeto reencarnatório dele ficou pronto. Bacana isso, né? Só para a gente ter uma noção como é que a espiritualidade funciona. Todo mundo que nasce tem um projeto reencarnatório. Ninguém nasce ao léu. Ninguém nasce ao léu. Ah, a mãe de 12 anos, de 13 anos, de 15, de 20, de 50, todo mundo tem um projeto. Ok? Se eu não consigo, por estar não lúcido naquele momento, alguém intercede por mim. Ok? Alguém intercede por mim para que eu possa nascer. Tá? Aí o Silvério chega lá e fala assim, Manassés, que era o coordenador lá, o meu projeto reencarnatório já está pronto? Aí ele fala assim, não, Silvério, ainda não. Mas eu fiquei muito satisfeito de você ter aceitado a nossa sugestão. Aí ele, como não aceitar a sua sugestão? O defeito na perna me será muito útil. Como é que é? Você pode reencarnar, entre aspas, perfeito, né? Com todos os membros, né? Por que você iria escolher vir com defeito na perna? Não é uma pergunta boa? André Luiz faz essa pergunta para ele. Aí ele olha para o André e fala assim, André, é porque nos capítulos anteriores, né? Vocês conhecem o Netflix Divino, né, gente? Vocês conhecem o Netflix Divino? Tem, e nós somos uma série. Cada um de nós é uma série do Netflix Divino, cheio de temporadas, não é assim? Então nós estamos agora nessa temporada. Na minha temporada agora eu sou o Telmo. Então essa é a minha temporada no Netflix Divino. Aí ele fala, nas temporadas anteriores, eu usei mal a perna? Não. O descobrimento da lição é isso. Não foi a perna, porque outrora a gente achava, né? Veio cega porque furou o olho dos outros, veio sem a perna porque cortou, veio sem a mão. O nosso entendimento era assim. Mas não é assim necessariamente. No caso dele, ele usou mal a vaidade. Ele era uma pessoa bem apessoada, né? Assim que fala, né? Bonitão. E esse característica física, ele usou e se perdeu com ela. Então, na próxima encarnação, no projeto que ele estava, os benfeitores sugeriram, falaram, olha, como você teve dificuldade na temporada 5.329, nessa agora, 11.512, né? Você não acha que você poderia tentar diminuir isso? Porque tem umas 1000 que você está repetindo e está se perdendo a mesma coisa. Aí ele, é mesmo, então eu vou ir com um defeito na perna. Sabe o que isso ensina pra gente? Me ensinou que quando eu vejo alguém com uma dificuldade física, a pessoa é muito mais corajosa que eu.
Eu comecei a olhar para as pessoas, os cadeirantes, as pessoas que estão com as dificuldades, aquela coisa toda, com outro olhar totalmente diferente. Gente, essa pessoa é muito mais corajosa, muito mais raçuda do que eu. E normalmente não é problema físico relativo ao físico, é relativo às questões mentais. Olha como é que isso é interessante. Muito das dificuldades físicas vêm de problemas mentais. E na literatura espírita a gente sabe disso, né? O autismo, não é assim? Não tem um monte de situações que vêm por desequilíbrio mental, e aí o corpo precisa vir cerceado daquela habilidade para que aquele companheiro, para que a gente não utilize de forma equivocada. Então isso é muito interessante da gente refletir. Estou tendo uma oportunidade. Sim, amigo? Uhum. Sim, e olha como é que a coisa progride. Eu vou lembrar, eu já contei isso aqui, mas vale a pena a gente recordar. Antigamente eu era menino, vocês vão lembrar disso. As pessoas que tinham dificuldade física ou mental, elas ficavam escondidas dentro de casa, lá no quartinho. Vocês lembram disso? Ficava escondida lá. Hoje, não tem as escolas inclusivas, que os meninos são tirados de casa e são levados para dentro de sala para ter todo um convívio social? Gente, isso é progresso. Isso é progresso. Outrora, né, 50 anos atrás, tinha essa dificuldade, era uma realidade. E a mamãe falava comigo assim, não namora com o povo daqui a casa não, porque eles têm trem ruim. Era o que eles falavam pra gente. Então, pra gente perceber como é que as coisas vêm melhorando. Tem hora que a gente não consegue perceber, mas está na sociedade esse ato de recuperar aquele espírito que pediu, muitas das vezes, que veio com aquela situação e que não precisa mais ser extirpado, né? Excluído do convívio social. Gente, e é tão bonito, né? Hoje eu já olho, eu faço Pai Nosso o dia inteiro. Eu olho aquela mãezinha empurrando aquela cadeira, com aquele filho todo tortinho. É muita coragem, não é, gente? É muita raça. Consegue entender por que a gente precisa orar? Para dar força para aquele companheiro, para aquela companheira seguir naquela luta? Gente, não é fácil. Não é fácil aquele convívio. Agora, o autismo ainda é uma prova maior. Todas são... Sim. A mãe que eu filho autista, muita compaixão com ele, porque não é brincadeira. Não é fácil. Não para um minuto. Para você ter uma ideia como é que essas coisas são complicadas, na família da minha mãe, é normal, as mulheres da família da minha mãe, é normal os filhos nascerem sadios. Quando chegam aos 12, 13, eles começam a definhar. E dentro de 7, 8 anos eles falecem. Vários da minha família. E eu sou filho de uma mãe, né? E a minha mãe morria de medo que isso acontecesse comigo. Não é regra, né? Mas eles tinham isso, e vários. O último que eu tenho notícia dos primos, né? Das meninas, o último que eu tenho notícia, ele desencarnou e a mãe cuidou dele 29 anos. Normalmente era só 19, 20 anos. Ele ficou 9 anos. Por quê? A mãe aprendeu a cuidá-lo. E é um caso tão raro essa situação, que ele foi estudado pelo pessoal do Sara Kubitschek. Né? Foi um estudo como cuidar daquele ser. E era muito engraçado que eu chegava ali, chamava Douglas. Gente, desculpa contar meus casos aqui, mas é gostosinho, eu gosto desses casos. Ele chamava Douglas, eu chegava lá na casa dele e falava, Douglas, você é folgado, hein? Tudo na mão, né, velho? Anda, levanta daí, anda depressa, brincando com ele, né? Ele ria, né? Todo mundo ria, aquela coisa toda. E era aquilo que o Douglas tinha para oferecer e era aquilo que aquela mãe tinha para oferecer. Né? E aí, é o mais engraçado, você sabe que vai partir mais cedo e na hora que ele parte, destrói, né? Aquela mãe acaba, né? Acaba, aquela mãe fica toda perdida. Então a gente fica olhando, ó, um alívio para ela. Não, ela queria continuar aquele trabalho, né, ardente, mas ela queria aquele trabalho. Vamos voltar para a lição, né, gente? Nós vai contando caso aqui,
A compaixão, né, que a gente está querendo despertar aí. Aí o Hamed fala assim: quanto mais compaixão tivermos pelos outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. E aí ele vai lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que pergunta pelas penas impostas, se elas não seriam jamais pela eternidade. Aí eles respondem assim: que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível. Antigamente era assim, né? Deus era terrível. Ciumento e vingativo, isso se concebe lá na antiguidade. Na sua ignorância, aprestaram à divindade as paixões dos homens. Achava que Deus agia como a gente. Mas não está aí o Deus dos cristãos. O Deus do cristão não é assim. O Deus dos cristãos coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Vamos repetir isso? O Deus dos cristãos, ele coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar às qualidades das quais faz um dever? É para pensar, né? Se a gente pensar que Deus é vingativo, não é amoroso, se ele é cheio dessas virtudes, ele agiria dessa forma? Não há contradição em atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança infinita? Vocês já viram assim, né? De vez em quando a gente escuta isso, né? A pessoa vira e fala assim: não, eu te perdoo, mas você vai acertar as contas com Deus. Não é assim? Você transforma Deus no seu vingador, não é? Não é assim? Não, eu vou te perdoar, você não vai ter que resolver nada comigo. Mas na hora que você encontrar com o Papai do Céu, né? Olha como é que a gente faz, né? Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas à maior parte das suas criaturas. É interessante a gente parar um pouquinho sobre isso, porque o que é justiça para nós? E o que é justiça para Deus? Amigos e amigas, vocês acham que Deus anda preocupado em refazer alguma coisa para nos atender? Não. Ele já fez tudo pensado em todas as possibilidades. E nenhuma possibilidade dará errado. Consegue entender isso? Nenhum caminho nos levará a uma situação injusta. Não tem essa fórmula, não existe essa equação. Eu gosto sempre de perguntar: Deus, na sua grandiosidade, ele fez alguma lei que evite a nossa morte, gente? Nós, espírito? Vocês já pensaram nisso? Existe alguma lei que impeça a gente de morrer? Por que ele não fez uma lei assim? Porque nós somos? A justiça é o fiel da balança. Você não quer que ela tomba nem para lá nem para cá. Justiça. Aos nossos olhos, Vinícius. Mas aos olhos de Deus tem hora que ela precisa pender. Porque a gente não consegue se equilibrar. E aí mesmo pendendo, aquela justiça vai ajudar a gente a trabalhar aquela situação e depois fazer um movimento para o equilíbrio. Porque a gente precisa ser justo com as nossas ações. Esse é o grande desafio. Então, quando a gente pensa, Deus não perdeu tempo em criar leis que evite a nossa morte, porque nós somos imortais. Não seria uma lei sem função? Uma lei sem função. Para que ele vai se preocupar com isso? Ele sabe que todos nós chegaremos ao fim. Aprender amor, a amar e a ser feliz. Nós podemos fazer isso hoje. Quem fala isso não é o Telmo, quem fala isso é Jesus. Quando ele fala assim:
vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. O que ele está falando para a gente? Que se a gente estiver equilibrado na justiça, com a gente, curtindo o dia. Gente, o que é curtir o dia? Fazer as coisas boas. Nossa, que sol gostoso, que ar gostoso, né? Que companheiro gostoso, que companheira legal, que trabalho bom, nossa, que o trânsito maravilhoso, tá todo mundo, né? Um juntinho do outro, né? Devagarzinho, né? Para não correr, né? Assim? Então, tudo justo, tudo bom, tudo bacana. Quando a gente tem esse olhar, a gente não pode se comparar ao Cristo na vivência. Na vivência. Não depende do outro, depende de mim, o jeito que eu olho a vida, o jeito que eu vivo a vida. Eu acordo de manhã, gente, de vez em quando, né? E falo assim, obrigado, Papai do Céu, mais um dia reencarnado. Todo dia eu me lembro disso. Todo dia eu me lembro disso. Eu estou reencarnado e eu tenho uma oportunidade de ouro hoje. Eu não vou gastar o meu dia à toa. Consegue entender o à toa aí? A ociosidade? Eu não vou gastar essa oportunidade, vou jogar ela fora. Eu vou cuidar de tudo que está ao meu derredor. Todos que estiverem ao meu derredor, eu vou ter um bom olhar. E aí a gente começa a trabalhar essa questão da compaixão, de entender o outro na sua condição. Ele está certo, viu, gente? Não existe ninguém errado. Sabe aquela ideia de que eu estou certo e, consequentemente, o outro está errado? A gente não tem essa ideia? Se um lado está certo, a gente entende que o outro lado está errado. Não é assim que funciona. O outro lado também está certo, dentro dos seus saberes. E eu, do lado de cá, dentro dos meus saberes. Então, todos nós estamos certos. Agora, o problema é se a gente fizer uma comparação com Jesus, né? O problema é na hora que a gente compara com ele. Mas essa comparação não pode nos intimidar na nossa caminhada. Essa diferença precisa nos estimular a ter um olhar cada dia melhor para as situações da vida. Aí a coisa funciona, né? E aí ele continua dizendo, alguns dicionários, essa parte é ótima, adorei. Alguns dicionários oferecem as palavras pena e dó como vocábulos de significação semelhante ao termo compaixão. Não é assim? Dicionário. Compaixão é ter dó e ter pena. Aí vem um benfeitor espiritual, atrapalhando o nosso raciocínio, né? Ele fala assim, no entanto, há diferença considerável entre elas. A base do aspecto conceitual da pena e do dó tem profunda ligação com uma restrita forma de ver. Restrita forma de ver. Quando eu tenho dó, restrição. Quando eu tenho pena, restrição. Ou seja, o sentimento do indivíduo estaria confinado a uma linha horizontal. Enquanto a compaixão estaria vinculada a uma atuação vertical. Ligado a Deus, percebendo um irmão caminhando para a sua melhora. Se nos expressamos, diz Hamed, utilizando essa alegoria de linhas geométricas, é para bem elucidar os limites em que todos nós estamos circunscritos, em se tratando do campo do sentimento e da emoção. Muitos de nós, sempre na horizontal, e nunca sentindo isso nas questões espirituais. E aí ele fala, ter dó aprende-se socialmente, não é verdade? Ter dó, nós aprendemos socialmente. Quando temos dó ou pena de alguém, é porque acreditamos que essa criatura é impotente, é inferior. E que sem a nossa ajuda, olha como é que a gente cresce, né? E sem a nossa ajuda, não será capaz de resolver sua problemática existencial. Em outras palavras, subentende-se, abre aspas, sinto-me mais poderoso quando eu tenho dó, quando eu tenho pena. Eu me sinto mais poderoso.
eu me sinto mais importante, eu me sinto mais eficiente, eu me sinto superior em relação a ela. Fecha aspas. Olha como é que é interessante isso, né? Falei com vocês que esse negócio de compaixão é complicado, porque o nosso primeiro entendimento era de dó e de pena. Não, é muito mais do que isso. Por outro lado, o sentimento de compaixão provém das profundezas da alma. Envolve o sofredor em um clima de generosidade, utilizando como forma de ajuda a solidariedade. Aí eu entendo por que eu tenho dificuldade com esse sentimento. É porque não vem lá do fundo, né? Eu ainda estou na superfície. Eu ainda não procurei desvendar e conhecer essa virtude, a compaixão. Eu ainda não aprendi. Achando que sou, né? Porque eu vejo uma pessoa em situação difícil, eu vou lá ajudar. O que eu estou achando? Que ela não pode, por ela mesma, resolver e sair daquela situação. A gente pode sim ajudar, mas não com esse sentimento de superioridade. Que ela depende de mim para sair daquela situação. Sem a minha colaboração, ela sempre vai ficar naquela situação. Aí a gente esquece da realidade divina, né? A gente não está esquecendo da realidade divina? Na atitude compassiva, a criatura vê o necessitado de igual para igual. Por que eu vejo aquela criatura como igual? Por quê? Se o meu sentimento estiver verticalizado. Ele também é um filho de Deus. Ele é igual a mim. Igual. E eu, na condição de igual, posso ser solidário com ele. Solidário. Tem uma lição do Chico, fala assim, que o Chico pegou uma tuberculose e aí ele achou que ia desencarnar. Ele tinha certeza que ia desencarnar. Ele falou assim, pô, Emmanuel, eu vou desencarnar, se ele recebe aí o plano espiritual. E aí o Emmanuel falou com ele, pô, Chico, infelizmente eu não vou conseguir te receber o plano espiritual, porque eu estou cheio de tarefas aqui para fazer. Mas se você quiser desencarnar, vai ter outros espíritos que vão ali. Aí vem outros espíritos também, né? Joana, Sheila, vem a Sheila, vem a Bezerra, também, todo. E várias outras lições também nesse sentido, de mostrar que às vezes o outro, a dor dele não é única. Existem outras pessoas que passam por dificuldades das mais variadas na Terra e aquela pessoa que tem dificuldade maior. Sim. Então, assim, eu acho que são várias lições que tem que ser. E tem hora que a gente. Tem uma coisa muito interessante, né? Ficar doente dá ibope, né, gente? Ficar doente é bom. Não é? Desde a infância a gente não lembra disso? Você ficava doente, você ganhava sopinha, você não precisava ir na aula, não tinha todo um monte de coisa que a gente ganhava quando a gente ficava doente, né? Fazer com que o outro sentisse pena da gente, né? O espectro oposto. Você quer sentir, tem hora que a gente se posiciona com dificuldades para que o outro venha até a gente. E a gente esquece de um fato importantíssimo. Se a gente quer ajudar o outro, a gente precisa estar sadio. Melhor. A melhor forma, eu quero dar tranquilidade para o meu pai, para minha mãe, para o esposo, para a esposa, para os irmãos, todo mundo, eu quero ajudá-los. Nós precisamos estar sadios. Bem, essa é a forma, porque aí eles não precisam estar preocupados conosco. Não é assim? Diga, Elcio. Eu vejo dó, muito superficial, efêmero demais. Tanto que a gente faz até qualificação, uma dosinha, você está dando a memória, uma dosinha, aí você faz uma coisa ali, ou uma moeda, daí minutos, possivelmente, você não lembra mais. Não. Vai com Sim. E eu entendo que a misericórdia você carrega a partir do momento que você teve. Aí passa a fazer parte de você e você passa a fazer parte daquele processo. Você acompanha. Isso. Tem uma coisa interessante, eu acho que é Emmanuel que fala isso,
que quando você percebe alguém com uma dificuldade, a gente imediatamente deve socorrê-lo, sem que ele tenha que passar pelo processo de se humilhar. Porque a gente olha para a pessoa e percebe a pessoa com aquela dificuldade. Aí a gente já percebe, a gente fala, a pessoa está com dificuldade. Aí a gente, em vez de já ir de encontro a ela, a gente espera que ela se humilhe, pedindo, né? Não é isso? Não é interessante isso? Você espera que ela chegue, ô moço, o senhor pode me ajudar? Isso pode... Não, mas você está vendo que a pessoa está com fome, você está numa lanchonete, num lugar qualquer, num restaurante, e a pessoa chegou naquela condição, qual que é o papel do cristão, daquele que tem compaixão? Não espera pedir não, levanta e vai lá e fala assim, o que você quer? O que eu posso servir? Sem deixar a pessoa passar por aquela situação que é complicada. E isso é desafiador para nós, né? Nosso passado, né? A gente vem com essa situação. Tudo bem, é um processo que a gente vai cada vez melhorando quando vê o outro. É a solidariedade. A pessoa não precisa passar por aquele processo doloroso para que eu a atenda, se é que eu queira atendê-la. Se eu não quero, aí eu vou, né? Sim. Para todo mundo olhar, né? Sim. Uma coisa que chama muita atenção tem passado a olhar de forma diferente. Eu tenho uma amiga que foi assassinado há 8 anos. Sim. E foi o julgamento, né, do rapaz que matou ele agora em junho. E meu irmão era testemunhado. Depois de horas de julgamento, ele foi absolvido. E aí eu fiquei muito revoltada, doutor Martinho, que foi quem me trouxe um pouco de sanidade, né? Sim. E aí, depois do julgamento, então, eu fiquei muito com as falas do meu irmão durante o julgamento, tudo. E aí, eu conversando com ele, eu falei, cara, você tinha que pegar pesado e tal. Aí ele falou comigo assim, se eu pegar pesado, se a gente tivesse pegado pesado com ele não tivesse sido absolvido, e ele realmente for uma pessoa boa, a gente vai ter contribuído para que ele se torne uma pessoa melhor. E aquilo me bateu, sabe? Isso foi um tapa. Sim. E ele falou assim, Paulo, talvez ele realmente não tenha tido, né, assim, a consciência do que ele estava fazendo. E agora ele está arrependido. Sim. E aí eu fiquei metendo na cabeça, então eu falei, mas o que ele falou no julgamento de fez mudar? Aí ele também falou comigo assim, no olhar dele. Eu não podia tirar dele tudo que ele tirou de nós. Uhum. Então, se eu fizesse isso, eu ia estar tornando alguém. Um assassino também, né? E assim, isso, né, eu tinha ouvido na sexta-feira, eu estava na quarta-feira, o doutor Monte morreu, eu falei, eu consigo me sentindo dor em todas as partes do corpo. E aí, depois de alguns dias, né, que eu fui conversar com o irmão e ele falou isso. E assim, eu achei tão gigante a parte dele. Sim. Compadecer de alguém que tirou dele o melhor amigo dele. Sabe? E a gente não consegue. Eu preciso aprender isso. E a pessoa que vai carregar o maior peso é esse companheiro, né? O amigo que foi assassinado já foi socorrido, já saiu tratado, já seguiu. Agora aquele companheiro vai ficar carregando aquilo. Você foi absolvido. E aí a consciência dele, por exemplo, mas eu fiz ou não fiz, né? Ele vai ficar uma briga, né? Conseguir tapear a justiça, mas no íntimo dele, na hora que eles... Não é assim? Pois é, esse peso já basta. A gente não pode colocar o nosso, não. Diga, querido. Falando de ajudar as pessoas que também, é bem complicado você saber lidar com a situação. Por exemplo, eu vi uma pessoa na rua fugindo, né? Todo mundo que passava ele podia estar lá, falar de negócio com elas, e eu fui na padaria comprar um lanche para a minha equipe, estava lá, voltei com um cão recheado, maravilhoso, uma sacolinha, entreguei para a pessoa e não quero dinheiro. Mas eu vou dar uma dica, isso já aconteceu. Com relação também, às vezes, a pessoa cega que anda na rua, eles são muito autônomos, né? Sim. A pessoa oferecer ajuda e a pessoa recusar também. Então, se eu estava nesse filho de casa, eu vi um tateando, assim, eu vi que ele estava meio pedido em direção ao bueiro,
Mas não deu tempo de eu chegar nele, porque eu ia chegar nele, e eu já vi que ele encontrou o caminho e continuou descendo ladeira. No rumo certo, eu não vou nem oferecer. Porque já aconteceu também que eu ofereci, aí depois eu falo, não quero não. Então, assim, É interessante essa cena, gente, sabe por quê? Porque Jesus nos ensina e a gente não presta atenção. Jesus chegava para o outro e perguntava: o que queres que eu faça? A gente esquece disso. Isso é fundamental. O que queres que eu faça para você? Todas as relações, gente, todas as relações. Os dentro de casa, então, isso é muito complicado. Porque a gente, dentro de casa, a gente tem uma questão da obrigação, né? Mas existe a educação que a gente tem que ter. O André Luiz, no livro Agenda Cristã, né? Obrigado, Chico, obrigado, o André Luiz, ele fala que os de casa, os nossos de dentro de casa, a gente deveria tratar como visita. Olha que interessante isso. Os de casa, aquele carinho, né? Aquela coisa boa, a gente devia ofertar para aqueles que a gente ama. E a gente muitas das vezes guarda, né? Aquela toalha, aquele copo, aquele prato para uma pessoa que a gente nem sabe se vem, para uma visita, em vez de ofertar aquela toalha gostosinha, né? Não tem aquela toalha mais felpudinha e tudo, que todo mundo fica de olho, você guarda para aquela pessoa que de vez em quando... Não, ofereça isso para aquele que está dentro de casa, com a gente todo dia. Ele merece esse carinho. Então, a gente precisa perguntar sempre. Gente, é uma questão muito básica, mas tão lógica. Perguntar. Na hora que você for servir o lanche, o que você quer? Eu faço isso quando eu vou oferecer para alguém alguma coisa. Eu falo, você quer comer o quê? Você quer beber o quê? Eu falo, eu quero isso, isso e isso. Eu vou lá e pego e entrego para ele. Não vou criar polêmica com aquilo ali. Qual é a marca? Tem sabor? Você quer algum sabor específico? Eu já vou perguntando direitinho, né? Para me seguir a cartilha. Porque se eu quero ajudar, eu tenho que ajudá-lo, não me ajudar. Não é? Não me ajudar. Eu tenho que ajudar a ele. Então tem que ser do jeito que ele quer. Ou então fala, olha, isso infelizmente eu não posso e tal. Se você quiser escolher outra coisa, tá valendo. Mas isso eu não posso. É uma conversa sadia com aquele que a gente quer ajudar. ajudar quem quer ser ajudado. Sim. Não adianta você oferecer ajuda e a pessoa não está pronta para receber essa ajuda. Por isso. É mais difícil. Por isso que a gente tem que se colocar à disposição do outro. Tem hora que a gente entra numas frias, viu, gente? Tem hora que a gente entra em umas situações complicadas. Porque a gente quer ajudar demais. Tem hora que o nosso coração está tão envolvido com isso, mas a gente esquece de perguntar o que o outro quer. Surpresa. Faz não, gente. Surpresa. Faz não. Normalmente, bola fora. Normalmente. Né? A gente quer fazer uma coisa legal, aquela coisa toda e tudo, e aí a gente se perde no meio daquilo. Porque a pessoa está pensando outra coisa. Queria outra coisa, e a gente, naquele bom sentimento, acaba complicando em vez de perguntar. Né? Eu estou pensando em outra coisa. A compaixão está próxima do perdão. Você perdoa o pecador, não doente. Ambos, né? A compaixão completa aí é a gente entender as dificuldades de cada um, né? A dor alheia. E aí ele fala aqui para nós, né? Ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar o momento difícil. A compaixão está intimamente ligada à ação. O grande pecado, aqui o pecado entre aspas, que ocorre nos dias atuais entre os povos e raças, é da mesma forma em todas as áreas dos relacionamentos humanos. É a indiferença e a insensibilidade com a condição aflitiva dos seres humanos. Nós estamos vendo aí as Olimpíadas, né, gente? Qual é a preocupação das Olimpíadas? Quem vai ganhar o maior número de medalhas? Não é o quadro de medalhas? Não é isso que está chamando a atenção? Mas o objetivo do esporte não é esse. O objetivo do esporte não é esse. É você se tornar eficiente naquilo que você pratica. Fazer aquilo com gosto. E aí, quando junta-se um monte de gente que faz aquilo com gosto, vira um espetáculo.
uma Olimpíada. Alguém vai ganhar uma nota X, Y, Z, não tem problema. Mas o problema não é competição entre países, entre pessoas. Não é esse. E aí isso vai gerar o ódio, que ele vai falar aqui mais à frente, o Hamed. Ele fala assim, a insensibilidade é a mais vil transgressão das leis naturais, porque ela corrói e destrói o modo solidário de ser e viver, não só em família, mas também em sociedade. A alegoria evangélica que o Mestre Jesus fez das sementes que caíram ao longo do caminho, entre os espinhos e sob pedregulhos, nos faz recordar os relacionamentos que não germinam, sufocados pela frieza e pela superficialidade que frequentemente existe entre os seres humanos. Um olhar atencioso e um abraço carinhoso curam mais do que inúmeras caixas de remédios. O amor expressado dissipa toda e qualquer enfermidade. Bacana isso, né, gente? O amor, o abraço, o carinho cura mais que caixas de remédio. Aí vocês vão lembrar, né, junto conosco, né? Mente sã, corpo são. Não é assim? Mente sã, corpo são. Onde é que eu tenho que trabalhar a questão da compaixão? Na minha mente. Como que eu devo trabalhá-la? Identificando em mim as minhas dificuldades. Identificada em mim as minhas dificuldades, eu vou tentar não transpor, ofertar ela àqueles que convivem comigo. Porque eu preciso ter compaixão com todo mundo, em todo momento. Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições. Foi o que a Val falou, né? Do seu irmão lá, né? Através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros. E dessa forma, reconfortá-los ou acalentá-los com os braços da compaixão. Nós podemos salvar muita gente através da compaixão. Salvar, no sentido de dar um norte para que ela se encontre. É a solidariedade, é a sensibilidade que precisa aflorar em todos nós. Essa percepção de que estamos caminhando juntos, cada um com a sua dificuldade. E na hora que a gente olha ao nosso derredor, para lá, para cá, para frente, para trás, a gente precisa estar buscando aquele que precisa da nossa companhia. Precisa ter esse olhar. Chegamos em algum ambiente, né? Chegamos na padaria, supermercado, fila do ônibus, uma praça. Busquemos externar a nossa compaixão com aqueles que estão ali. Quantas vezes a gente chega numa praça e vê lá uma pessoa solitária, não é assim? Por que não passar perto e dizer um bom dia, boa tarde? Para que a pessoa perceba que ela não é invisível. Só esse movimento. Tem uma cena que me incomoda muito, né? Por isso que eu falo que eu faço Pai Nosso demais. Estou passando pelas ruas e tem um senhorzinho, uma senhora, uma moça, tomando uma cerveja sozinho. Já viram essa cena? Pai Nosso, viu, gente? Pai Nosso para aquele companheiro, para aquela companheira. Se está de longe, a gente não consegue acessar, façamos uma oração por aqui. Porque quem sabe a única companhia que ele tem é o cara do bar e aquela cerveja. E a nossa oração pode ajudá-lo a ter um gás para enfrentar o que vem pela frente. Retornar para casa.
Muitas das vezes, né, é um problema que a gente está tendo, muitas pessoas morando sozinhas. É desafiador e desesperador. Porque muitas das vezes, ou elas não têm ânimo para sair, ou não têm ânimo para voltar. E aí, de vez em quando, a gente precisa passar e dizer boa tarde, bom dia, boa noite, fica com Deus, né? É hora que a gente precisa oferecer. Ela não vai entender. Mas talvez seja a nossa presença ali que vai despertá-la para um momento melhorzinho. Alguém me viu, alguém dirigiu a palavra a mim. E aí vai crescendo em nós essa solidariedade que não deve parar de fluir de nós em situação nenhuma na nossa caminhada. Porque nós estamos aqui graças à compaixão de Deus e de Jesus. Nós estamos aqui frutos desse auxílio. Nós caminhamos graças à compaixão de outros. Da nossa família espiritual. Todos lembram disso? Da nossa família espiritual. Que está no plano espiritual torcendo para que a gente desperte para a realidade da vida. Somos família. E como família, devemos ir e caminhar junto de todos o tempo todo. Dúvidas? Protestos? Tranquilo, gente? Vamos agradecer. Por que a compaixão é um prazer da alma? Por que a compaixão é um prazer da alma? Porque ela nos alegra, ela nos torna companheiros. E a gente precisa entender a compaixão que recebemos e devemos também ofertar essa compaixão. Por isso que ela é um prazer. Ser compassivo, solidário, amigo, é um prazer. A dor do outro também pode ser minha. E é interessante isso, sabe por quê? Porque quando a gente entende a dor do outro, a gente se fortalece para passar por aqueles desafios. Não é assim? Quando eu entendo, eu me torno mais forte quando aquela cena se apresentar no meu caminhar. Gratidão a todos, amigos, fiquem com Deus, até a próxima semana. Jesus abençoe, que o tratamento de saúde hoje tenha funcionado para todos nós. Fiquem em paz, boa caminhada. Tudo bem.